Você sabia que existe um relógio escondido em Londres que, de forma quase invisível, decide o tempo do mundo inteiro? Não é digital, não tem conexão com satélites e não foi feito para o seu celular. Mesmo assim, se esse relógio parasse hoje, em questão de horas, o caos tomaria conta dos aeroportos, bolsas de valores e até da sua vida diária sem que você sequer percebesse o porquê. Agora, aqui vai a parte mais estranha. O ponto que chamamos de meridiano de Greenwich, que teoricamente deveria ser a linha de longitude zero do planeta, não está exatamente onde todo mundo pensa. Na verdade, se você visitar o local turístico em Londres e se posicionar sobre a famosa linha de metal, você estará fora do lugar. O mistério do tempo. O tempo parece algo óbvio, não é? Seu celular marca as horas, os aviões seguem horários precisos e quando você combina de encontrar alguém às 8 horas, todos entendem exatamente o que isso significa. Mas, por trás dessa simplicidade aparente, existe um dos sistemas mais complexos que a humanidade já inventou: a forma como organizamos o tempo no mundo inteiro. E tudo isso começou com um relógio quase esquecido e uma linha imaginária em Greenwich, um distrito tranquilo de Londres que, sem querer, virou o centro temporal do planeta. Hoje, nós vamos mergulhar na história dessa linha, desvendar por que ela não está onde deveria e entender como ela conecta desde as grandes navegações até satélites que orbitam a Terra. Prepare-se, no fim desse vídeo, você nunca mais vai olhar para o relógio da mesma forma. A origem do meridiano de Greenwich. Voltemos ao século XIX. O mundo estava cada vez mais conectado por navios e, mais tarde, por ferrovias e telégrafos. Cada cidade usava sua própria hora local, baseada na posição do Sol. Isso funcionava bem, até você tentar pegar um trem. Imagine, um trem sai de Londres às 10 horas locais, mas chega em Bristol às 10 horas locais, que na verdade são 10 horas e 14 de Londres. Confuso, não? Era impossível manter horários sem um sistema unificado. Em 1884, uma conferência internacional reuniu representantes de 25 países para resolver a bagunça. A decisão? Criar uma linha zero, um meridiano principal, a partir do qual todo o tempo do mundo seria calculado. E o escolhido foi o meridiano que passava pelo Observatório Real de Greenwich, em Londres. Por que Londres? Simples. Naquela época, o Império Britânico controlava quase um quarto do planeta, e suas rotas marítimas já usavam Greenwich como referência. Basicamente, foi poder político e conveniência, que, pensando bem, é como muita coisa na história acontece. O relógio que decide o tempo. Dentro do Observatório de Greenwich, existe algo chamado Relógio de Shepherd Gate. Instalado em 1852, ele foi um dos primeiros relógios elétricos públicos do mundo e exibia a chamada Hora Média de Greenwich, GMT. Esse relógio enviava sinais telegráficos para o porto de Londres, ajudando navios a sincronizar seus cronômetros. Para os marinheiros, ter a hora certa não era apenas questão de pontualidade, era literalmente uma questão de sobrevivência. Você sabia que para calcular sua longitude no mar, um navio precisa comparar a hora local, medida pela posição do Sol, com a hora em Greenwich? Um erro de apenas 4 segundos no relógio de bordo poderia significar uma diferença de mais de 1 quilômetro na posição do navio. Ou seja, sem esse sistema, muitos exploradores acabariam em ilhas erradas. Surpresa! O meridiano não está onde você pensa. Agora vem a parte divertida. Se você for hoje a Greenwich, verá turistas tirando fotos com os pés em lados diferentes da famosa linha metálica do meridiano zero. Só que, tecnicamente, eles estão no lugar errado. Graças ao GPS, descobrimos que a verdadeira linha de longitude zero está a cerca de 102 metros a leste daquela marca turística. O que aconteceu? O meridiano original foi definido usando telescópios do século XIX. Eles miravam uma estrela específica e traçavam a linha com base nisso.
Mas quando os sistemas de GPS foram criados no século XX, percebemos algo curioso. Eles usam o centro real da Terra como referência, algo que os astrônomos de 1884 não tinham como calcular com tanta precisão. Resultado, a linha mudou. Então, a placa de metal em Greenwich é mais um monumento histórico do que uma verdade científica atual. E para complicar ainda mais, hoje o tempo do mundo não é baseado exatamente no GMT. Do GMT a UTC, o tempo atômico. Com a invenção dos relógios atômicos, percebemos que a rotação da Terra não é tão estável quanto pensávamos. O planeta, às vezes, desacelera ou acelera levemente por causa de fatores como atividade sísmica, marés e até ventos fortes. Por isso, usamos hoje o UTC, Tempo Universal Coordenado, baseado em relógios atômicos super precisos. Esses relógios são tão estáveis que, em 1 bilhão de anos, atrasariam menos de 1 segundo. Mas aqui está a pegadinha. De vez em quando, precisamos adicionar ou remover um segundo bissexto à UTC para compensar as irregularidades da Terra. Isso significa que, tecnicamente, o tempo que você vê no seu celular é uma mistura do que a física e a astronomia concordam ser o agora. Sim, cada vez que você olha para as horas, está confiando em uma rede invisível de satélites, física quântica e até decisões políticas. Como o tempo mexe com a vida humana? Agora, vamos às partes realmente estranhas. 1. O tempo passa mais rápido na sua cabeça. Quando estamos adultos, sentimos que os anos voam. Isso acontece porque nosso cérebro processa novas experiências mais devagar quando somos mais velhos. Para uma criança, tudo é novidade. Para um adulto, menos coisas chamam a atenção, e isso afeta a percepção do tempo. 2. A gravidade muda o tempo. Graças à teoria da relatividade, relógios em lugares mais altos, como o topo de uma montanha, realmente passam um pouco mais rápido do que ao nível do mar. A diferença é minúscula, mas real. 3. Você já viveu no futuro sem perceber. Quando você envia uma mensagem para alguém em Tóquio, ela tecnicamente a recebe no futuro em relação ao seu fuso horário. É quase como uma pequena viagem temporal, só que ao contrário da ficção científica, é chata e cheia de faturas de internet. Outra coisa fascinante sobre o meridiano de Greenwich é que ele divide o planeta em fusos horários, mas de uma maneira nada simétrica. O mundo está dividido em 24 fusos, mas por questões políticas temos países inteiros que desafiam essa lógica. A China, por exemplo, tem a mesma hora de Pequim do leste ao oeste, mesmo que atravesse 5 fusos horários. Resultado, existem lugares no extremo oeste chinês onde o sol nasce às 11 da manhã. E em Samoa, houve um dia que simplesmente não existiu. Em 2011, o país decidiu pular diretamente de 29 para 31 de dezembro para alinhar seu calendário com a Austrália e a Nova Zelândia. Eles literalmente apagaram um dia inteiro da história. O impacto invisível de Greenwich hoje. Mesmo com os satélites e tecnologia avançada, todo o nosso sistema de tempo ainda começa em Greenwich. Quando você olha para o seu celular e vê as horas, lá no fundo, essa informação passa por servidores que sincronizam com padrões internacionais baseados nesse mesmo conceito criado há mais de 140 anos. E lembre-se, tudo isso começou por causa de marinheiros tentando não se perder no oceano. É quase poético. Um relógio simples em uma parede de Londres, que pouca gente nota, é uma das engrenagens silenciosas que mantém nosso mundo organizado. O tempo é uma ilusão organizada. No fim das contas, a história do meridiano de Greenwich nos mostra que o tempo não é apenas algo que medimos, é algo que inventamos para sobreviver. Pensar que uma linha invisível e um relógio escondido decidiram como o planeta inteiro vive é quase surreal. Mas talvez a maior curiosidade seja essa. Enquanto discutimos segundos e fusos horários, a Terra continua girando, indiferente às nossas invenções. Então, da próxima vez que você olhar para as horas, lembre-se,
Você está seguindo uma convenção humana que começou em um observatório britânico, foi ajustada por físicos quânticos e ainda depende de um planeta que nem se importa com pontualidade. Se conseguimos decidir algo tão universal quanto o tempo, o que mais você acha que aceitamos como verdade só porque alguém, em algum momento, decidiu que era assim?